Novo Mercedes W16 foi finalmente revelado. E a Mercedes ela revelou de uma maneira sem graça, vamos dizer assim, porque a equipe simplesmente jogou algumas fotos na internet, soltou umas declarações ali e pronto. Fizeram nenhum vídeo, fizeram nenhum merchan digno e nada. Os lançamentos dessa temporada eles já foram bem diferentes, né? Já que todos os carros eles foram sim apresentados em um dia. Teve algumas equipes ali que sim apresentaram bastante o conceito do seu carro para essa temporada, mas teve algumas equipes que mal apresentaram o carro, como foi o caso da Red Bull, outros que passaram muito rápido. Mas se bem que os lançamentos da Mercedes têm sido bem assim mesmo, né? No carro do ano passado eles abriram uma live e pronto, o carro já estava lá também, assim, sem cerimônia nenhuma. A equipe do Toto Wolff é geralmente uma equipe mais direta ao ponto, mais discreta. E foi exatamente assim que eles fizeram de novo. Mostraram o carro, disseram, tá aqui, analisem, publicaram um textinho e pronto. Bom, apesar de serem apenas imagens, a gente consegue ter uma ideia muito boa de como esse W16 ele vai ser na pista. E o James Allison, diretor da Mercedes, também comentou sobre o carro em alguns artigos divulgados. Então a gente pode dar uma olhada no que ele disse. E com isso em mente a gente vai destrinchar todos os detalhes para o novo Mercedes W16 para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Mudanças visuais e aerodinâmicas. Olhando as imagens, algumas diferenças já podem ser notadas. Mesmo que os ângulos das fotos não sejam os mesmos, a gente consegue perceber que a Mercedes ela mexeu bastante no novo carro. Algumas pessoas podem até achar que essas mudanças são só uma revolução, mas não é bem assim. As entradas laterais elas foram completamente redesenhadas, eu já trouxe isso no vídeo, e agora a gente com novas imagens, a gente consegue detalhar e aprofundar um pouco mais nesses detalhes. Então agora a gente consegue ver a entrada vertical, ela vai até a base do assoalho, o que é uma alteração bem interessante. Na asa dianteira, a comparação lado a lado, ela mostra a versão que a Mercedes ela usou na metade da temporada de 2024, lá depois de abandonar aquele conceito doido do início do ano passado, o Zero Pod, se bem que eu gostava bastante. Muitas coisas são parecidas, mas a grande mudança é realmente o bico, né? Ele vai até o elemento inferior da asa. Isso é algo que as equipes sempre debatem se vale a pena ou não. A Red Bull fez isso no ano passado, mas a maioria das outras equipes não seguiu o mesmo caminho. Além disso, podemos esperar que essa asa dianteira ela tenha uma boa dose de flexibilidade, como o acessório do ano passado. Provavelmente eles terão que fazer os ajustes antes do GP da Espanha, por conta das novas regras. Então os pequenos conectores metálicos, eles também mudarão um pouco, mas a placa final da asa ela vai permanecer igual. Falando agora da suspensão e esse impacto que ela causa na pilotagem, a suspensão dianteira foi outro ponto que chamou atenção. No ano passado, a Mercedes ela testou dois tipos diferentes de suspensão durante a pré-temporada, o que gerou uma certa discussão, mas no fim eles escolheram uma configuração com menos anti-mergulho e parece que eles vão manter essa ideia para 2025. Dá para notar que houve algumas pequenas mudanças para melhorar o fluxo de ar pelos braços da suspensão dianteira, mas a estrutura geral continua um pouco parecida. Já na traseira do carro, os ajustes foram feitos mais significativos para melhorar a estabilidade e o equilíbrio nas curvas, algo que é essencial nos regulamentos atuais da Fórmula 1. Adrian Newey já tinha destacado a importância disso lá em 2023 e todas as equipes vêm investindo agora pesado nessa área. James Allison complementou dizendo que todas as superfícies aerodinâmicas do carro foram modificadas. Olhando para a lateral, dá para perceber que a parte traseira da tampa do motor também foi ajustada. A entrada de ar do sidepod ficou bem maior e parece que há uma separação mais clara entre os elementos verticais e horizontais de entrada de ar. Puxando para o lado agora da aerodinâmica e a influência que ela tem no seu desempenho, algumas regras no Halo sofreram mudanças, mas a Mercedes optou por redesenhar a parte inferior do sidepod, ficando um pouco mais para fora antes de se conectar com a asa traseira do carro, um conceito parecido com o da Aston Martin AMR 2024 da temporada passada. A tampa do motor foi ajustada para otimizar o fluxo de ar para a asa traseira. Em 2024, a Mercedes testou diferentes versões desse componente e agora parece que chegaram a um design mais eficiente. Comparado ao Aston Martin AMR
MR25, o design da Mercedes parece mais conservador, sem aqueles detalhes agressivos que outras equipes têm adotado. Os retrovisores também foram redesenhados para reduzir o arrasto aerodinâmico, algo que se tornou uma tendência na Fórmula 1. Pequenos detalhes como esses fazem diferença no desempenho do carro. A gente consegue ver também muita mudança no assoalho e no sistema de resfriamento. Mesmo sendo apenas uma renderização essas imagens, dá para ver que o assoalho do W16 teve algumas mudanças. A placa da barcaça ficou mais afiada. É um termo um pouco difícil de entender, mas é essa parte da imagem que eu tô te mostrando. Ela foi ajustada para melhorar o fluxo de ar que passa pela entrada vertical. O sistema de resfriamento do carro continuou praticamente o mesmo. A suspensão traseira também foi revisada, mas visualmente a gente não vê tanta diferença assim. O time afirma que investiu bastante para melhorar a estabilidade e o equilíbrio do carro, algo que é fundamental sim para poder brigar por vitórias, principalmente quando a gente está falando de curvas de baixo e curvas de alto. Ganhar tempo nessas curvas significa vencer, basicamente, na Fórmula 1. E falando em vencer, a Mercedes ela pode finalmente voltar a vencer. Na parte traseira do novo carro, a gente vê que a Mercedes ela introduziu um novo Beam Wing, né? Essa asa de feixe. A asa traseira em si parece praticamente a mesma, mas pequenas mudanças no fluxo de ar pode fazer essa diferença que a gente está falando. No geral, o W16 ele apresenta sim mudanças importantes e a Mercedes ela acredita que pode voltar a brigar por vitórias regularmente sim, mas a gente já ouviu esse papo antes, né? Eles disseram no passado que entenderam os regulamentos e que estavam prontos para disputar por título, mas na hora da verdade o carro não entregou, os pilotos não conseguiram e assim foi. Chegar a um equilíbrio sempre foi um problema. O Hamilton reclamou, Russell também. Agora a questão é, será que o W16 finalmente acertou? Eles acertaram nesse carro? A Mercedes vai voltar a brigar pelo título em 2025? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu particularmente gostaria bastante de ver a Mercedes brigando por título, ver pelo menos George Russell conseguindo brigar ali com Max, com Hamilton, com Leclerc, e seria bem bacana ver uma luta do George Russell com Hamilton, não seria? E eu te aguardo no próximo vídeo com mais atualizações, mais novidades, direto no Turbo Motor. Um grande abraço e tchau!